E hoje, eu, meditando na palavra de Deus, querendo saber o que que Deus queria falar aos nossos corações. E antes de eu falar para vocês, Deus fala no meu coração, não é verdade? E a palavra que o Senhor me trouxe foi: que tipo de justiça estamos levando para Deus? Estamos praticando a justiça que agrada a Deus ou a justiça que nós achamos que é certa? O que é justiça na presença de Deus? A palavra fala de muitas partes da Bíblia sobre justiça, não é verdade? A palavra também fala sobre que nós fomos feitos de justiça através do momento que nós aceitamos Jesus, não é verdade? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos o sangue de Jesus como justiça. Mas será que praticamos a justiça que agrada ao Senhor? Que engrandece, e alegra o seu coração? Será que estamos praticando a justiça que pode trazer a glória de Deus e a sua presença nas nossas vidas? Que tipo de justiça estamos praticando? Vamos analisar um pouquinho da palavra de Deus na Bíblia. Eu trouxe vários versículos e, na realidade, queria falar de todos, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir falar quanto tempo eu tenho. E a primeira justiça, aqui, que eu tirei aqui um pouquinho da Bíblia, da palavra de Deus, tem aqui a primeira justiça que agrada ao Senhor, né? Vamos lá? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. A primeira justiça de Deus. E de toda a tua alma. E de todo o teu pensamento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Essa justiça é a justiça que agrada a Deus. Também tem outro tipo de justiça que o Senhor se alegra no seu coração. Um coração aquebrantado é um espírito contrito. O Senhor Deus também fala sobre o sacrifício de Jesus pelo pecado, pela salvação da morte espiritual, estão disponíveis a todos quebrantados de coração e contrito de espírito. São coisas que estou falando, que o Espírito Santo está falando todos os dias. Como é que está a tua justiça? Como é que está o teu senso de justiça? Será que o nosso senso de justiça, porque o meu, eu também estou dentro desse negócio, está agradando a Deus? Já pensamos quanto senso de justiça nós temos durante o dia? Quantas coisas nós falamos, nós dizemos, nós pensamos que estamos fazendo alguma justiça, mas na realidade são justiça ao contrário da justiça que Deus fala que nós temos que fazer? Nós vamos pela primeira palavra. Eu vou começar lá pelo onde o Espírito Santo me trouxe, tá bom? Nós vamos começar pela primeira palavra. Nós vamos ter aqui, vocês podem já começar a abrir sua Bíblia, né? Nós vamos começar pela justiça que está escrito em Isaías 58. Eu sei que aqui fala sobre jejum, não é verdade? Vamos falar, isso aqui fala sobre jejum. Mas o Senhor, interessante que quando você lê aqui a parte até o 5, Deus está falando sobre o jejum que ele não é para ele jejum. Por quê? Porque quando Deus fala aqui sobre esse jejum, o povo de Israel estava fazendo um jejum que não agradava a Deus. Era um tipo de justiça que eles achavam que estava agradando a Deus, mas Deus está dizendo aqui, essa justiça não me agrada. Vocês estão entendendo? Que quando eles jejuavam, sabe o que eles estavam fazendo? Ele cuidava dos seus próprios interesses. Desse tipo de justiça, o Senhor não está interessado. Será que estamos sendo justos?
tomando a autoridade de justificação que Jesus Cristo nos ganhou na cruz do Calvário, porque ele ganhou essa justiça, essa justificação na cruz do Calvário. Estamos trabalhando assim como Deus quer, nessa justiça que ele ganhou, ou nós estamos trabalhando para a nossa justiça própria, do jeito que nós pensamos, porque a justiça de Deus não é a justiça do homem, não tem nada a ver uma coisa com outra. Vou mostrar a vocês isso na Bíblia, porque é totalmente diferente da justiça que nós achamos que seria, que agradaria a Deus. Nós temos a mania, o pensamento de justiça. Ah, Deus, foi injustiçada, falou mal de mim, me jogou pedra. Conheço isso tudo, porque eu também já passei por isso, tá bom? Dava uma de coitadinha, ai, eu pobrezinha, coitadinha, eu fui toda massacrada. Senhor, pega ele. Não é assim que os crentes falam para o outro? Ah, Senhor, pega ele, pega ela. Olha, Jesus, o que estão fazendo contra a minha vida. Mas não é essa justiça que o Senhor está falando, tá bom? Nós vamos falar de uma justiça que não tem nada a ver com a justiça do homem. Quando falamos de justiça, pensamos da justiça do tribunal, né? Ah, me justificou, foi mal comigo, vou botar no tribunal. A gente pensa que vai lá, né? A palavra fala de tanto tipo de justiça, amados. Jesus também fala na sua palavra sobre justiça. Olha, se teu irmão fez alguma coisa contra ti, presta atenção se tu vai ganhar mesmo. Presta atenção. Será que você está fazendo certo botar o teu irmão lá na justiça porque ele não te deu o que te foi, ou talvez ele te fez algum mal? Será que está certo? A justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça do homem. A justiça de Deus é o próprio Deus. A justiça de Deus é Jesus Cristo na tua vida e na minha vida. A justiça de Deus é ao contrário da justiça que nós, seres humanos, pensamos e achamos. Nós vamos aqui debulhar aqui um pouco esse milho, né? Que é a palavra de Deus, e vamos ler aqui sobre o jejum, Isaías 52, 58, não é verdade? E Deus começa a falar, eu vou falar do capítulo, que eu não quero falar do capítulo 5, eu quero falar do capítulo 7. Será que não é este jejum que escolhi? Olha aí. Aí começa a justiça que Deus quer para as nossas vidas. E falando para o povo de Israel. Mas você pode até dizer, pastora, mas você está falando do Antigo. Tá bom, eu vou falar dos primeiros no Novo Testamento para que a gente console, né? Seja consolidado o que eu estou falando, porque eu não estou falando só de palavras aleatórias, porque eu não tenho o que falar, mas eu fui pesquisar e eu me encontrei com o Espírito Santo. E ele disse, fale da justiça que agrada a mim. Eu não escuto justiça que não está na minha palavra. Eu não tenho nada a ver se você não aprendeu a agir como eu disse na palavra. E muitos cristãos estão por aí, dando um de coitadinho, chorando, resmungando, às vezes jogando cinzas, vestindo sacos né? Sacos, como é que se diz? Aqueles sacos né? Para dar um de coitadinho na presença de Deus, mas Deus está dizendo, não aceite esse negócio aí, não. Não é assim que eu quero. E eu te digo uma coisa, quando nós estamos na justiça verdadeiramente de Deus, Deus pessoalmente fala o teu nome. Ele mesmo manda pessoas para te abençoar. Mas aí você tem que estar realmente na justiça de Deus, na vontade de Deus, na presença de Deus. Porque ele envia. Aleluia! Será que aos correntes será que não é este jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes de injustiça? Desfaça a armadura da servidão, deixe livres os oprimidos e acabe com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolha em casa os pobres
desabrigados, vistos que encontram nus e não volte as costas ao seu semelhante. Você está entendendo a justiça de Deus? Essa é a justiça que o Senhor está falando que agrada a Ele. Não é a justiça que nós achamos que é Deus que quer. Então, a luz de Deus romperá. Olha bem o que Deus está falando. Quando nós praticamos essa justiça que o Senhor Deus deseja, do jeito que o Senhor quer, olha o que acontece nas nossas vidas. Esteja esclarecido. E que essas palavras sejam as palavras, estou trazendo como uma faca de dois gumes. Estou trazendo essa palavra com uma flecha que entra nos corações daquele que escutar esta palavra de Deus. Que não seja simplesmente palavras aleatórias, palavras que não têm o que dizer, mas que seja palavra que entre e penetre e nos traga a verdadeira justiça que agrada ao nosso Deus. Capítulo, verso 8. Então a luz de vocês romperá com a luz da alvoraça, e a tua cura brotará sem demora. Olha bem, a justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, olha bem, e o Senhor responderá, gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo de ameaça, a linguagem ofensiva, olha, Deus não gosta de língua ofensiva. E nós somos afiados com a nossa língua, né? Ai daquele que pisar no nosso calo, não é verdade? Será que estamos preparados para calar a boca, beber um copo d'água, ou estamos com ponto da língua para dizer o que nós nos agradamos? Quando nós começamos a querer nos defender, digo eu, já perdemos a justiça de Deus. Já estamos tomando posse da nossa própria justiça. A linguagem ofensiva, se abrir o seu coração aos famintos, olha, o Senhor está dizendo, socorre os aflitos, e disse, Senhor, se abrir o seu coração aos famintos, então a luz do Senhor e socorrer os aflitos? Mas como é que é esse negócio? Abrir o coração aos famintos? E aí você tem que procurar a revelação do Senhor, né? Estamos preparados para abrir o nosso coração para famintos? Pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão famintas de palavras da parte de Deus, uma pessoa que faminta, que nós temos que abrir o nosso coração. Deus não podia dizer assim, abre até as portas da tua casa e deixa alguém entrar. Não, o Senhor está falando do nosso coração. Ele não está falando de porta de casa. Ele não está falando da tua casa. Ele está falando da porta do teu coração. Será que estamos preparados para abrir as portas do nosso coração para que deixar os famintos entrarem? Quem é o faminto? Quem é que estiver ao teu lado? O faminto é aquele que está ao teu lado. O faminto é aquele que você vai ver que está necessitado. Você está vendo? Eu que o diga. E você vai fazer o bem para ele ou você vai fazer o mal para ele? Será que você vai ter um bom testemunho? Será que o seu coração está endurecido? O Senhor está dizendo, amolece o teu coração. Não deixe o teu coração endurecer na presença ou diante de um ser humano, de uma pessoa necessitada, até de um animal, de um cachorro, de um gato. Alguém que tem necessidade de alguma coisa, o Senhor está dizendo, abrimos os nossos corações para aqueles que estão necessitados de alguma coisa. Talvez um ser humano está necessidade de uma palavra. Tem testemunho que eu posso contar que não é um testemunho, às vezes, que aqui eu já escutei,
que a gente pode acontecer com as nossas vidas, e nós pensamos, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que que eu fiz assim? Por que que eu não fiz certo, Senhor? Sabe por quê? Porque enquanto o Espírito Santo, se você tiver com o coração contrito, o Espírito Santo vai te dizer, olha, foi errado o que você fez. Olha, não está certo. O seu coração foi duro. Por que que você não abriu o teu coração para os famintos? Realmente. Tem momentos que você pensa que está fazendo a coisa errada, certa, até que o Espírito Santo diz para você, você fez errado, você não fez certo. Aconteceu uma situação numa loja, e nesta loja aconteceu uma coisa bem séria. O rapaz, ele foi lá, procurou na loja aqui, procurou alguma coisa, ele estava com fome, ele estava com fome. E o que aconteceu? Ele foi lá, procurou um iogurte e pegou algumas coisas aqui da padaria para comer. Só que ele escondeu as coisas, escondeu e queria levar as coisas para comer. Quando ele chegou no caixa, o que aconteceu? A cassiere, a moça lá do caixa, viu que ele estava levando algumas coisas dentro da bolsa. E ela informou a gerência. O que aconteceu? A moça da gerência veio e viu e disse assim, pô, o senhor pode tirar as coisas que o senhor está levando aí? A primeira coisa que ele fez, você viu que a pessoa, ele estava uma pessoa debilitada, parece que estava bêbado, eu acho que ele estava dogrado ou da bêbada. A vida dele estava bem difícil, você estava vendo. Mas o que aconteceu? A moça disse assim, você não pode levar essas coisas. Aí ele começou assim, não, mas eu peguei lá do lado de fora, alguém me deu. Eu disse, não, essas coisas que o senhor está levando aí, eram só duas coisas. Mas o senhor está levando, o senhor está roubando. Você não pode chegar aqui no supermercado e levar. Será que o senhor não poderia pedir? Se o senhor tivesse pedido, talvez a gerência poderia te dar. Mas levar as coisas assim, o senhor não pode. No momento você pode até pensar, oh Deus, será que não podia dar de presente? Mas é uma coisa séria, porque primeiro, você não pode dar o que não é seu, não é verdade? Você não pode, a gerência não pode dar o que não é seu. Você não é a moça não era dona do supermercado. Ela não pode dar. Mas ela podia fazer outra coisa. Não podia, ela poderia ter comprado. E aí? Uma decisão para tomar. Uma decisão que às vezes nós temos que pesar e saber como tomar. E tinha muita gente na fila. Você pensa que alguém se levantou para dizer, eu pago para ele? Ninguém se interessou pela situação dele. E a moça lá do caixa disse assim, olha, ela disse lá, se o senhor não tivesse mentido ou chegado aqui roubando, eu até que poderia. Se o senhor tivesse vindo até a mim e pedido, eu tinha comprado para o senhor. Mas porque o senhor roubou, o senhor saiu daqui roubando e ainda mentindo, o senhor não vai nem fazer a compra que o senhor queria e nem vai levar o que o senhor queria roubar. Que coisa séria, não é? Mas as nossas atitudes têm consequência. As nossas atitudes têm consequências seríssimas. Ele, no final, ele pediu perdão lá, pediu desculpa, porque ele disse que estava com fome, mas isso não justifica de entrar e roubar. Então, nós temos que pensar. Depois eu fiquei pensando nessa situação. Eu disse, Deus, o que poderíamos ter feito? Senhor, que situação difícil. De um lado, a moça tem razão, mas do outro, o rapaz estava com fome, e aí? Amados, a palavra de Deus disse aí, e eu lendo essa mensagem, eu entendi. Os nossos corações têm que estar realmente moles para socorrer os famintos. Será que o nosso coração está mole para socorrer os famintos? Será que nosso coração não está duro demais para que, no momento de situações assim difíceis, nós tomamos uma responsabilidade, uma atitude radical? Eu não sei se vocês estão vendo aí
na televisão, aconteceu nos Estados Unidos, chegou até aqui na Alemanha, está aqui na Alemanha inteira, a história da moça que estava dentro de dentro daquele trem, e o rapaz simplesmente acabou com a vida da moça, e ela nem sabia o que estava acontecendo. Ela simplesmente morreu ali. E tinha outras pessoas no mesmo vagão, e elas não tomaram nenhuma atitude. Vocês estão entendendo do tipo de justiça que eu estou falando? As pessoas estão de coração, e o Senhor está falando aqui, como é que está o teu coração? O teu coração está preparado para socorrer os aflitos? Eu quero botar realmente polêmica nessa pregação. Eu quero botar pensamentos nessa pregação. Nós precisamos voltar a ser cristão. Nós precisamos voltar a ser humanos. Nós não poderemos ficar com o coração pesado, com o coração fechado, sem desejo de mudar a situação de uma pessoa em aflição, em fome, em situações difíceis. Amados, quando você vê essas coisas acontecendo, você está vendo, aconteceu também hoje, né? Aquele homem que estava pregando na América também lá, o homem lá na escola pregando, e ele não imaginava que ali era o último dia da sua vida, o último dia da sua vida. Mas o que ele estava fazendo ali? Fazendo a justiça que agrada a Deus. Ele morreu pregando a palavra de Deus para tanta gente que estava ali. E aí tinha um atirador de elite em cima de um prédio e acertou ele em cheio. Eu queria trazer à nossa mente e ao nosso coração a justiça que agrada a Deus. Lembre, Deus não suporta a injustiça. E o Senhor está falando aqui. Então a luz de vocês nascerão das trevas, e a escuridão que vocês se encontravam será como a luz do meio-dia. Será que podemos dizer isso nas nossas vidas? O Senhor está dizendo aqui, se nós usamos a justiça certa perante a Deus, nós seremos como luz ao meio-dia, quer dizer que nós vamos brilhar. Nós vamos brilhar aonde nós estivermos, se nós usamos a justiça que agrada a Deus. A justiça que move o coração de Deus. Eu estava escutando uma pregação e o pastor estava contando uma história bem interessante. E ele estava contando que tem lá em Israel um livro que conta as histórias verídicas que aconteceu na época lá de Jesus, naquela época antiga. E tinha uma dessas histórias, e ele contou uma dessas histórias e foi bem interessante. E eu queria contar para vocês o que é que a justiça pode atrair a bondade de Deus para nossas vidas. A justiça, o comportamento que nós temos em situações que poderia ser morte para nós, mas se nós fazer uma justiça que agrada, que remove o coração de Deus, vai ser bênção para a minha vida e para a tua vida. E o que aconteceu? Esta moça, um Habib disse para o pai dela que uma profecia, viu? Isso era uma profecia que o Habib estava falando, que o profeta, que o sacerdote estava dando para o pai da moça. E disse assim, olha, no dia do casamento da tua filha, ela vai morrer picada de uma cobra. Tudo bem. A moça não sabia da história. E no dia do seu casamento, o que aconteceu? Era de noite, de madrugada, ela tinha um pedaço de ferro no cabelo, diz a história, ele contando lá que ele atirou esse negócio do cabelo e estacou uma estaca, estacou na parede uma coisa. Estava tudo escuro, ela não viu o que ela tinha enfiado na parede. Mas ela enfiou um negócio lá, né?
esse estaca na parede. No outro dia de manhãzinha, ela acordou, o que estava lá enfiado nessa estaca? Uma com a serpente. A serpente que ia matá-la. E o sacerdote ela se levantou de manhã e contou ao pai dela. E o sacerdote veio e perguntou assim: o que foi que você fez nesse dia anterior, no dia anterior, que fez com que Deus te livrasse da morte? E ela disse, sabe o que ela disse? Ela disse: eu vi um homem, um mendigo passando pela porta da festa e ele estava com fome. E eu peguei a minha própria comida, fui até ele e entreguei na mão dele. E o sacerdote disse: isso foi como justiça nas narinas do Senhor. E por isso que ele te livrou da morte. Você está entendendo o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus move o coração de Deus para a nossa vida. Se você fizer o bem para alguém, Deus vai mover corações e vai abrir portas na tua vida que tu, na realidade, não tinha direito, não poderia, mas Deus irá fazer isso na tua vida. Agora, nós vamos ler ali no capítulo, que é o segundo capítulo. Eu não terminei aqui, mas porque é muito longo, vamos ficar aí aonde o que pode acontecer quando nós atraímos a justiça de Deus e o que Deus está falando aqui na sua palavra. Né? Amém? Ok? E o Senhor está falando, além, vamos ler até o verso 11, o Senhor o guiará continuamente e dará de comer até em lugares áridos. Ele fortalecerá os teus ossos e você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secarão. Se nós atraímos a justiça de Deus, se nós fazemos a justiça que agrada o coração de Deus, Ele está te dizendo: eu vou te fazer de um manancial. Os teus ossos não secarão, fortalecerão. A tua saúde será melhor do que todas as outras pessoas, porque você está cumprindo a minha justiça. Agora, vamos ler lá. Eu acho que eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, mas eu vi essa palavra, eu vi uma pessoa pregando sobre isso e eu achei muito interessante. E eu procurei na palavra, encontrei esse versículo que está em Mateus, né? O Sermão do Monte, Mateus 5. O sermão de Jesus Cristo, não é verdade? E agora nós vamos ler o que Deus fala, o que atrai a sua justiça e o que não é justiça para ele. Vamos ler no capítulo Mateus 5, verso 33. Vocês também ouvirão, olha o que Jesus está falando. Olha a versão da justiça de Deus agora. Como é que Deus vê a sua justiça? Vocês também ouviram o que foi dito antigo. Não faça juramento falso, isso é injustiça, mas cumpra rigorosamente para o Senhor o que você jurou. Isso para Deus é justiça e injustiça. Eu, porém, lhe digo, olha, não jure, olha a justiça. O que é ali, no começo, no Antigo Testamento, ali era a justiça de Deus. Hoje o Senhor Jesus trouxe uma justiça mais pesada do que a antes. Não é verdade? Para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso coração, o negócio aqui ficou estreito. Porque nós, seres humanos, tem a raiz do pecado. Mas graças a Deus que a justiça de Jesus Cristo e o seu sangue nos ajuda a escapar de todas essas e nos trazer e fazer pessoas melhores. Amém? Eu, porém, lhe digo, não jure de nenhum modo, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ter estado extrato dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure, não jure. Não jure! Você não pode jurar o que você não pode segurar.
Você está entendendo? Depois a gente vai lá nas parte da carne que fala sobre a injustiça e o que é que produz, né? Tudo isso. Vocês ouviram? Vamos no capítulo 38. Vamos só terminar aqui. Vocês ouviram o que ele tem dito? Olho por olho, dente por dente. Porém, o Senhor diz, eu, porém, lhe digo, Jesus falando, olha, para ir a justiça de Jesus, não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça a face esquerda. Se alguém lhe processar, você tirará. Se alguém te processar, você atirará a tua túnica e deixará que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê a quem te pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Gente, isso é sério. Isso é sério. Olha a ordem do Senhor. Olha o que Jesus disse. Ele botou um negócio mais estreito do que era antes. Se nós achamos que era difícil, agora ficou estreito. Porque Jesus está dizendo, e nós vamos ler aqui para terminar, vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era no Antigo Testamento. Eu, porém, lhe digo, ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem, para que você mostrando-lhe que são filhos do Pai de vocês e que está no céu, porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre o justo e injusto. Você e eu estava pensando que somos melhor do que alguém, é? É verdade? Estávamos achando que somos a cereja do bolo? Não! Eu e você precisamos orar por aqueles que nos maldizem. Eu e você precisamos abençoar. Eu e você, se alguém te pedir alguma coisa, nós precisamos dar o que as pessoas estão pedindo. Vocês imaginam como essa palavra entrou como uma faca de 2 gumes no meu coração e me fez pensar em tudo que eu faço na minha vida? Mas graças a Deus, que Deus está sendo bondoso e Ele está fazendo com que o Espírito Santo transforme a minha vida. Você também quer a sua vida transformada? Eu queria refrescar isso na tua vida. Você não é coitadinho, eu não sou coitadinha. Nós somos o Deus e nós somos templo do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo mora, ele fala, ele chama atenção, mas ele diz: tem solução para ti e para o teu problema. Tem solução. Eu sou a solução para o teu problema. Se você tiver um coração aquebrantado e entender as minhas palavras, eu mudarei a tua vida. Queremos que o Espírito Santo mude as nossas vidas? Queremos ser realmente um sol da justiça na presença do Senhor? Queremos atrair a justiça de Deus? Mas para isso, meus amados, nós precisamos fazer a coisa certa. Não é porque você diz e alguém diz, você é filhinho, você vai ser próspero. Vamos mandar um demônio embora. Não é essas orações que o povo faz? Mas eu não estou falando de oração, estou falando da palavra e da verdade de Deus para a minha vida e para a tua vida. O Senhor está dizendo, não jure. O Senhor está dizendo, se te bater numa face, te dá outra. Mas aí você pode perguntar, pastora, está falando literalmente? Pode ser que seja literalmente, sabe por quê? Um amigo meu, lá da Itália, ligou para mim, pastora, tu não sabe o que me aconteceu. O que te aconteceu, menino? E ele dizendo, pastora, a minha ex-mulher me deu um tapa na cara. Mas eu disse para ela, bata na outra, porque eu não vou reagir. Estamos preparados para dizer uma palavra dessa para aquele que vem nos provocar, aqueles que vêm te bater?
Literalmente bater, porque ela realmente, literalmente bateu nele. Ele disse, na frente dos meus filhos, ela meteu a sorra. Mas se ele disse assim, pastora, se eu fosse o antigo homem, há 3 anos atrás, eu estaria na cadeia hoje. Mas como eu sou filho de Jesus, olha, ele falou, como Jesus está dentro de mim, eu disse simplesmente para ela, a sua outra face está aqui, você pode bater. E eu não vou agir contra você. Podemos dar esse testemunho? Estamos capacitados para dar esse testemunho? Você pode dizer hoje, pastora, eu não estou capacitada, isso para mim é muito. Mas eu queria te dizer, o Espírito Santo está te chamando para quebrantar primeiro o teu coração. Amolecer o teu coração. E aí ele vai te limpar. Ele vai te fazer novo. E aí a gente vai para a última parte desta palavra, em nome de Jesus. E eu entrego a palavra para o meu amigo e o meu querido, que está, ai Jesus, que está vamos lá, Gálatas 5, não é verdade? Porque o que está escrito na Gálatas 5, todo mundo já conhece, não é nada de novo. Gálatas 5 fala, aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler lá, rapidinho. E aí nós terminamos aqui, porque toda a injustiça vem da onde, Gálatas 5? Vem da onde? Toda a impureza vem da onde? Todo pecado vem da onde? Vem da carne. Ora, e vamos ler aqui. Digo, porém, ao seguinte: virão do Espírito Santo e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Vocês entenderam? Se nós ficamos guiados pelo Espírito Santo, as coisas da carne não nos dominará. E o que é as coisas da carne? Essa injustiça que não agrada a Deus. E o que é isso? Todo mundo já conhece: idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, diversões, facções, invejas, bebedeira, orgia, coisa semelhante a esta. Declaro a vocês como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas nós que praticamos a justiça e agrada ao nosso Deus, vamos praticar as coisas do Espírito. E o Espírito fala, e nós vamos praticar o que o Espírito diz. Nos momentos difíceis, nós vamos praticar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão essa carne e com as suas paixões e os seus desejos. Estas coisas não não podem. Essas coisas são a justiça que Deus quer que nós praticamos. Que eu e você nos deixe ser usado pelo Espírito Santo. Que eu e você praticamos essas coisas através do Espírito Santo. Não é que eu e vocês vamos conseguir fazer essas coisas sozinhas, mas esse é o modelo do cristão, é o modelo daquele que está em Cristo. Praticamos coisas boas. Se chegar alguém na tua porta e tiver com fome, dê comida para ele. Se alguém te roubar alguma coisa, não amaldiçoa ele, não briga com ele, deixa ele, leva, dá de graça. Abençoa.
Se alguém te amaldiçoou, falou mal contra ti, disse alguma coisa, perdoa, porque é isso que você tem que fazer. Perdoar aquele que te amaldiçoa e abençoá-los em nome de Jesus Cristo. E se você começar a praticar essas coisas, que é fora da justiça do homem, Deus vai te abençoar. Aquilo que foi roubado, Deus vai te multiplicar o que foi te roubado. Aquilo que fizeram. E sabe o que vai te acontecer mais ainda? Quando nós começarmos a praticar essas coisas, nos momentos difíceis, quando você começar a perdoar as pessoas, quando nós começarmos a soltar o que não é nosso, não é verdade? Quando essas coisas nos acontecerem, que alguém queira te roubar, Deus vai mandar os anjos para te libertar dessas coisas que está dentro de você. Deus vai te libertar do maligno. Deus vai te dar libertação, Deus vai te dar livramento na tua vida, na tua família. Você entendeu? É assim que a justiça de Deus funciona, não é a nossa justiça. Que você entenda e receba da parte do Senhor esta palavra de entendimento, de estudo da parte do Espírito Santo. E que você comece, a partir de hoje, ter o fruto que traz a justiça e a presença de Deus para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus.